pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Antes de começar a falar do tema de hoje, eu quero muito agradecer a todo mundo que se inscreveu, que assistiu o último vídeo, que me mandou mensagem, que conversou comigo, que me deu ideias para os novos vídeos. Eu fiquei muito feliz, isso me dá um gás gigantesco e me motiva a continuar produzindo. Eu já aproveito para falar que se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal aqui embaixo. Curte o vídeo para o YouTube entregar para outras pessoas e mostrar que o vídeo é relevante. E se você for comprar alguma coisa na Amazon, usa o meu link aqui embaixo. Isso ajuda bastante. Uso disso para poder comprar mais equipamentos e investir mais ainda no meu projeto. Bom, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um projeto pessoal. Eu selecionei 12 livros da minha estante para que eu possa ler durante o ano de 2025. E qual foi o critério da seleção desses livros? Da minha cabeça. Basicamente, eu tenho uma estante bem recheada, sou muito orgulhosa dela, inclusive, e são todos livros que eu quero muito ler. Porém, dentre todos esses livros que eu quero ler, existe uma categoria que é dos livros que eu preciso ler, e foram esses que eu separei. Essa seleção inclui livros de ficção contemporânea, que eu gosto bastante, livros de literatura clássica, tanto a internacional quanto a brasileira. Ou seja, tem de tudo um pouco, mas todos livros que eu tenho muito interesse em explorar, em conhecer os autores, em conhecer a época que se passa o livro, enfim, são vários os fatores que fizeram eu me apaixonar por esses livros. E lembrando que eu separei os livros, mas sem associar a um mês específico. Porque para mim, eu já falei aqui algumas vezes, a literatura tem um lugar de arte na minha vida, então eu acredito que deva ser algo fluido, tem que ser algo fluido. Então, todo início de mês eu olho para essa pilha e deixo o meu coração basicamente escolher. Então, são escolhas baseadas no meu momento, no tipo de leitura que eu tô gostando no momento, no tipo de assunto que eu quero explorar. Então, é algo muito dinâmico e não tá tão organizadinho quanto geralmente as pessoas fazem. Dos 12 livros selecionados, eu já terminei um no mês de janeiro, estou terminando o de fevereiro. Vou mostrar eles só no final, mas de novo, tem tudo que eu amo nessa vida, gente. Todo tipo de literatura. Eu acho que esse é um vídeo para me definir por meio da literatura. Bom, bora lá. O primeiro livro escolhido é este querido, O Céu para os Bastardos, da Lilia Guerra. Ele é um livro publicado pela editora Todavia. Tem essa capa lindíssima. Não é um livro muito comprido, tem menos de 200 páginas. E ele se encaixa num tipo de literatura que eu tô gostando muito de consumir, que é a literatura periférica. O último livro que eu li dentro dessa categoria foi Quarto de Despejo. Estou lendo outro que também faz parte desse meu projeto de 12 livros para 2025. E, além disso, vou conhecer a escrita dessa autora. A sinopse do livro diz assim: Fim do Mundo, o espaço onde habitam os protagonistas desse delicioso romance de Lilia Guerra. É uma espécie de Macondo periférica. Encapsula todas as dores, muitas, e as delícias, igualmente vastas, dos habitantes que levam horas dentro do ônibus apinhados para chegar ao serviço todos os dias. Um lugar onde os meninos morrem cedo nas mãos da polícia ou na guerra do tráfico. Um espaço pulsante, mas muitas vezes relegado às notícias eivadas de preconceito social e de classe. Ou seja, é um livro de ficção, mas que conversa com muitos assuntos que eu adoro falar, relacionados a questões social, desigualdade, enfim. Então, eu tenho certeza que eu vou gostar muito desse livro. Proposta maravilhosa. O segundo livro, eu tô muito ansiosa, eu preciso ler esse livro, gente. Ele faz parte de uma trindade que eu já li 2 e preciso ler esse para terminar. Que é A Inquilina de Waterfall Hall. Não sei como é que fala esse nome direito. Mas enfim, esse livro aqui, da Anne Brontë. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelas irmãs Brontë. Eu sou, assim, tô completamente encantada com a história delas. Passaria horas falando sobre isso. Quem me acompanha no Instagram já sabe o quanto eu sou apaixonada. E eu já li Jane Eyre, já li O Morro dos Ventos Uivantes, e agora eu preciso ler esse aqui para completar a trindade. Óbvio que elas têm outros livros publicados, porém, esses 3 são os mais famosos, então eu preciso urgente ler esse livro. Uma coisa que me deixa muito curiosa é que ano passado eu
assisti um documentário das irmãs e eu entendi que elas usavam a escrita para contar um pouco da história delas. Então eu sei que aqui tem muito da história da Anne e das irmãs dela também. Inclusive, recomendo muito que vocês assistam ao documentário. Vou deixar a capa dele aqui. É incrível quando você começa a entender como elas conseguiram incrementar a própria história dentro desses livros que são maravilhosos e que, sem comentários, né? Só quem leu sabe. E a sinopse diz: a nova moradora de Wildford Hall, Ellen, intriga a cidade com a sua beleza e aura de mistério. O modo como educa o filho sozinha e a falta de informações sobre o seu passado logo viram motivos de especulação, o que não afeta o florescimento de uma amizade com Gilbert. Os boatos, porém, o levam a se perguntar o que a história dela esconde. Quando Ellen permite que Gilbert leia seu diário, ele começa a entender os detalhes obscuros de sua vida, de seu desastroso casamento e da difícil situação em que ela se encontra. Todo livro que se passa na era vitoriana e que tem essa aura de mistério me encanta demais. Eu sou muito apaixonada por esses livros com doses de gótico, então com certeza vai ser um livro que eu vou me envolver bastante e eu espero que se torne favorito, assim como os outros das irmãs se tornaram. O terceiro livro da lista é O Amor e Sua Fome, da Lorena Portela. O ano passado eu li um livro maravilhoso dela, que é O Primeiro Eu Tive Que Morrer, e eu fiquei completamente apaixonada por esse livro. Me apaixonei pela escrita da Lorena e quando eu vi que ela tinha lançado um novo livro, eu não perdi tempo para comprar. O problema é que eu tô perdendo tempo para ler, né, meus amores? Mas vou resolver esse problema. É outro livro que é curtinho, também publicado pela editora Todavia, e a sinopse diz: eu amava a Esme e o Jamie juntos comigo. Era amor, porque era amizade. No mundo inteiro só havia nós três, e o banho de rio, e os animais dos rios, os reais e os dos sonhos. Só nós ali. Só podia ser amor. Eu não sabia outra palavra. Os bichos nadando me sopraram que sim. Era isso. Desconhecia outra definição melhor. O rio passava por nós e eu sabia. E amor é só isso mesmo. Parece complicado, mas não é. É só companhia um dia depois do outro, crescer juntos, suportar os fedores dos corpos e os pelos crescendo em todo canto. Um banho de rio, a pessoa molhada rindo pra gente e ficar confortável com a nudez. Como o corpo é bonito sem roupa e também esquisito. Bonito e estranho com peixe borboleta. Uma coisa que eu gosto muito na escrita da Lorena é o quanto ela consegue trazer assuntos super reais, super necessários de se conversar e ao mesmo tempo trazer uma dose de poesia na escrita sem necessariamente romantizar assuntos difíceis. Gosto muito disso. Eu acho que são poucos autores que conseguem brincar dessa forma, porque é uma linha muito tênue entre a poesia e a romantização de assuntos muito sérios. Então eu tô curiosíssima para esse livro também. O próximo livro, gente, é um livro nacional, um livro clássico e que eu não conheço ainda a escrita desse homem. Eu preciso. Na verdade, eu já até li livros dele, só que eu nem me lembro, não lembro de nada, porque foi na época do colégio. João Guimarães Rosa. Gente, como eu preciso. Esse livro, ele é curto também, chama Primeiras Histórias, e ele é frequentemente recomendado para pessoas que querem começar a entrar no mundo do João Guimarães Rosa. E o interessante é que são várias histórias, são contos, pelo que eu entendi. Ou seja, é perfeito para conhecer a escrita, a forma que o autor conta as histórias. E eu também preciso endeusar essa capa, gente, porque eu acho a coisa mais linda. Olha isso aqui. E toda a coleção de livros dele, publicado pela Global, são assim, com esse design maravilhoso. E a sinopse diz: desde seu lançamento em 1962, Primeiras Histórias tem sido uma inestimável porta de entrada para os leitores ingressarem no universo rosiano. O livro é composto por narrativas curtas que brindam o leitor com a apaixonante destreza que João Guimarães Rosa desenvolveu para com seus personagens, cenários, elementos reais e mágicos, potencializar alegrias, reacender memórias e iluminar escuridões da alma humana. Tem uma youtuber que eu gosto muito e que eu acompanho que fala muito bem dos livros do João Guimarães Rosa, que é a Bruna. E ela já fez algumas leituras coletivas. E considerando que o meu gosto literário conversa muito com o gosto literário dela, eu tô apostando muito que esse livro pode se tornar um dos meus favoritos. O próximo livro, ele foge um pouquinho do que eu venho falando até agora, que é A História do Inferno, livro publicado pela editora Unesp.
Outro livro que é minúsculo, é um livro de não ficção, mas é o não ficção que eu gosto, que é basicamente quando o autor explora um tema real, um tema problemático na maioria das vezes, que geralmente envolve questões históricas, enfim. Esse livro especificamente é um estudo literalmente sobre a história do inferno, como ele foi e é visto de acordo com a cultura, com a religião. E eu gosto muito de assuntos que permeiam o lado religioso, eu gosto muito do viés histórico da religião, do viés ciência da religião. Então eu tenho certeza que a hora que eu começar a ler esse livro, eu vou, assim, devorar. A sinopse fala: o inferno tem aterrorizado gerações de crentes. Embora tenha sido no cristianismo que o imaginário infernal tenha sido mais duradouro e organizado, ele existe em todas as civilizações. Espelhos de vergonha, de arrependimentos e do mal disseminado por toda parte. Suas metamorfoses são tão antigas quanto a humanidade, e é muito provável que dure tanto quanto ela. Eu gosto muito quando um autor pega um assunto como, por exemplo, o inferno, né, que é o assunto desse livro, e mostra como que ele funciona em diversos contextos diferentes, culturas, épocas, porque eu acho que as pessoas têm a tendência de achar que aquilo é aquilo que ela pensa e pronto, acabou, e não considera outros contextos. E a hora que a gente se abre para esse entendimento, a gente consegue enxergar algumas coisas que nem se imaginava. Então acho que esse livro aqui, meus amigos, vai explodir minha cabeça e também estou com muitas expectativas. O próximo livro, que inclusive eu já até perdi a contagem, é Senhor Loverman. Esse livro ele é publicado pela Companhia das Letras, é um livro um pouquinho maior do que os outros que eu venho mostrando para vocês. E esse livro me chama muita atenção porque, primeiro, é um tema muito real. Conta uma situação que acontece bastante na vida real e que, sinceramente, eu não conheço muitos livros que abordem o tema. Aqui, ele conta a história de um cara que é casado com uma mulher, só que ele tem uma relação extraconjugal, isso é muito comum, infelizmente, porém ele tem uma relação extraconjugal com um homem a qual ele é apaixonado há muito tempo. Essa coisa de misturar o relacionamento entre dois homens que são amigos e um homem mais velho me interessou muito, acho que são ingredientes muitíssimo interessantes, eu fiquei muito curiosa sobre como que isso foi construído, como que isso foi criado. Na época que esse livro foi lançado, ele foi muito bem falado, foi um livro que ganhou prêmios, inclusive, então eu acho que vai ser uma boa leitura também. O próximo livro, ele é para filosofar um pouco, que é A Festa da Insignificância. Eu sei que esse não é o livro mais famoso do Milan Kundera, porém, quando eu li a sinopse dele, eu gostei muito. Eu acho que tem um espaço muito grande para refletir, que é uma coisa que eu amo fazer dentro da literatura, mas refletir sobre essa questão da insignificância. A história se passa em torno de 4 amigos morando em Paris, tendo acesso a lugares incríveis. No meio disso tudo, de uma realidade que é o sonho para muita gente, ele tem muito espaço para refletir sobre o vazio que existe nesse mundo contemporâneo, onde a gente tem tanta coisa, tem acesso a tanta coisa, mas nem sempre somos tão felizes assim, nem sempre nos sentimos tão completos. Eu gostei muito da proposta, eu já vi alguns vídeos sobre, eu acho que é um bom livro. O próximo livro é um famosíssimo também, e que dizem que é uma literatura de muita qualidade, que é O Parque das Irmãs Magníficas. E eu sempre fico muito curiosa com esses livros que são muito bem falados, porque esse livro, por exemplo, ele é minúsculo, né? Não são tantas páginas assim. Só que ele aborda um tema tão importante, tão necessário para a gente conversar, para debater. Pelo que as pessoas falam, o livro foi construído de uma forma magnífica. Pelo que eu já li sobre o livro, eu sei que é um livro com muita densidade, já que a gente está falando de coisas reais que aconteceram. E é um livro para a gente explorar, conhecer, entender um pouco mais da realidade de pessoas trans. É um livro que gira em torno desse assunto. E a sinopse diz: quando chegou à cidade de Córdoba para estudar na universidade, a autora Camila Sousa Vilada decidiu ir ao Parque Sarmiento durante a noite. Estava morrendo de medo, pensando que poderia se concretizar qualquer momento a brutal sentença que havia escutado do seu pai. Um dia vão te bater nessa porta para me avisar que te encontraram morta jogada numa vala.
Para ele, esse era o único destino possível para um rapaz que se vestia de mulher. Camila queria ver as famosas travestis do parque, e lá diante delas e da difícil realidade a que são submetidas, foi imediatamente acolhida e sentiu pela primeira vez em sua vida que havia encontrado seu lugar de pertencimento no mundo. Ou seja, gente, isso aqui é pura vida real. E mesmo que a gente estude, que a gente se interesse pelo assunto e tente entender ao máximo possível a realidade de pessoas trans ou pessoas de outras minorias, a gente nunca vai conseguir se a gente não ler, não se informar. Dentro da minha bolha literária é unânime, todas as pessoas amam esse livro. E, de novo, ele é um livro curtíssimo, mas é daquele jeito que a gente gosta, né? Curto e com um impacto gigantesco. O próximo livro, ele é contemporâneo, muito bem falado. Inclusive, já li um livro da autora, e, gente, que livraço, perfeito. Fala sobre luto, enfim. Estou falando de Mariana Carrara com Se Deus Me Chamar, Não Vou. Sabe o que me convenceu a ler esse livro? O fato de ser contado por uma criança de 11 anos. Gente, desde que eu li O Meu Pé de Laranja Lima, eu fiquei fissurada por literatura onde existem crianças protagonistas e contando a história. E, para além disso, eu li um outro livro da Mariana Carrara esse ano, que é Se Não Fossem as Sílabas do Sábado, e ela fala sobre luto. Fiquei apaixonada pela forma dela contar histórias, pela forma dela abordar sentimentos, principalmente sentimentos tão difíceis como o luto. Então, eu tenho certeza que esse livro aqui vai ser muito bom pra mim também. Mais um livro curtíssimo, eu tô muito na vibe de livro curto, né? Mas eu não tenho nenhum preconceito, porque eu já li tanto livro curto que é maravilhoso, cheio de ensinamentos, então assim, tranquilíssimo, bora. Então, mais um livro da Mari Carrara pra eu ler. O próximo livro também é contemporâneo, só que ele tem uma proposta um pouquinho diferente, que é Conversa na Sala, da Marta Medeiros. Eu li um livro da Marta Medeiros o ano passado, eu confesso que eu não curti tanto assim, porém, conversando com algumas pessoas que gostam muito dela, essas pessoas me trouxeram um outro lado, que a Marta, ela é escritora há muitos anos, e alguns livros dela carregam alguns estereótipos, alguns preconceitos que não conversam mais com a pessoa que ela é hoje. Então eu estou dando uma segunda chance para os livros dela. Esse livro é de contos, são contos curtíssimos, tem contos aqui que tem uma página, então eu sinto que é um livro para se degustar. E embora eu tenha críticas à última leitura que eu fiz dela, eu fiquei interessada em dar uma chance para outro livro porque eu entendi que ela fala muito sobre assuntos contemporâneos e eu adoro isso. Eu adoro fazer uma leitura e falar, meu Deus do céu, ela tá falando de uma realidade minha. Isso acontece também com livros clássicos, só que com contemporâneo é muito mais provável e geralmente tem elementos que se aproximam mais da minha realidade. Então eu tô curiosa, na verdade. Eu tô muito curiosa para saber como é que vai ser essa experiência. E se eu não gostar, gente, eu simplesmente vou abandonar, vou falar, gente, não deu, não rolou. E é isso, né? Porque eu tô com uma estante lotada e eu não vou ficar perdendo tempo com um livro que eu não gosto. Mas eu espero muito gostar. Agora a gente tá quase no finzinho do vídeo, eu vou falar do livro que eu já li e do livro que eu estou lendo. O livro que eu já li foi Felicidade Conjugal, do Tolstói, foi o primeiro livro que eu li. Fiz isso em janeiro e, gente, que livro maravilhoso. Eu ainda vou trazer um vídeo falando exclusivamente dele. Eu fiquei muito encantada porque eu acho que foi uma das protagonistas femininas que eu mais gostei de conhecer, muito bem desenvolvida. Eu até tava conversando com umas amigas minhas e me questionando, poxa vida, eu particularmente tenho um certo preconceito com personagens femininas que são desenvolvidas por homens, porque geralmente não são bem desenvolvidas simplesmente porque eles não entendem e não conhecem a realidade de uma mulher. Só que essa foi tão bem trabalhada e tão bem desenvolvida, os sentimentos muito bem desenhados, muito bem escritos, que eu fiquei até me questionando se, sei lá, a mulher do Tolstói deve ter ajudado ele a desenvolver essa protagonista, porque é muito perfeita para ser desenvolvida por um homem, sabe? E basicamente nessa história, nós conhecemos a Maria, que se apaixonou por um cara logo depois dos pais dela morrer. E eles se aproximam, começam um relacionamento. Só que quando eles começaram o relacionamento, a Maria era muito jovem, então ela tinha uma visão muito idealizada sobre o que era o relacionamento, sobre o que era o casamento. E conforme o tempo foi passando, ela foi entendendo qual é a realidade do amor, sabe? Amor não é conto de fadas. E eu acho que esse aqui é um livro atemporal, porque não importa qual a sua idade, não importa o tipo de relacionamento que você tá, se é um casamento, se é um namoro, cabe muito. Eu, como uma pessoa que estou há 5 anos num relacionamento, consegui tirar tantos ensinamentos sobre isso aqui. Ai, gente, incrível, recomendo muito a leitura. E
um livro minúsculo, 119 páginas, e um impacto gigantesco. Tem livros de 500 páginas que não me impactaram tanto quanto esse livro. E por último, sobre a minha leitura atual, que também faz parte desse projeto, que é Os Supridores, do José Faleiro. Esse livro também está sendo uma surpresa muito boa. Ele estava na minha lista há muito tempo, e eis que eu decidi pegar ele para ler esse mês. Gente, que livro! Ele é uma literatura periférica, passa na periferia de Porto Alegre e conta a história do Pedro e do Marx. São dois caras que trabalham no supermercado como supridores, aquelas pessoas que abastecem as gôndolas, né, do supermercado conforme as mercadorias vão acabando. E eles vivem uma vida horrível, porque tem pouco dinheiro, sofrem muito na mão do patrão, enfim, aquele perrengue que todo trabalhador pobre precisa passar. No meio disso, eles começam a vender. E no meio disso tem toda a crítica social, mas isso é tão bem desenvolvido. A gente tem um personagem, que é o Pedro, ele tem uma consciência tão grande sobre como que funciona o sistema, e ele mostra no meio das conversas dele, esse lado dele, e foi isso que fez eu me apaixonar muito por essa história. Eu ainda não terminei, tô em torno de 70%, e eu digo que se a história continuar do jeito que tá, vai se tornar um dos favoritos também, porque eu tô completamente fissurada. Tô lendo ele no Kindle, ao mesmo tempo no físico e no audiobook, porque toda hora eu quero continuar nessa leitura. Ele é simplesmente perfeito, incrível. Então é isso, gente. Eu tô completamente ansiosa para conhecer cada uma dessas obras. Obviamente, vou vir aqui para falar da minha experiência. Inclusive, um dos próximos vídeos que vem por aí é justamente sobre felicidade conjugal. Esse livro me impactou tanto que eu não sei ainda nem como que eu vou falar dele por aqui. Mas para cada livro desse, vou fazer um vídeo, vou explorar, vou contar. E como eu sempre faço, vou compartilhar lá no Instagram o andamento da leitura, o que eu tô achando, as minhas críticas. E se eu abandonar, também vocês vão ficar sabendo. Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos livros. Eu espero que vocês me acompanhem nessa aventura louca. É a primeira vez que eu faço isso. Geralmente eu nem faço TBR, nem faço essas listas de livro que eu quero ler, nem pro mês, nem pro ano. Mas eu achei que esse ano cabia, já que o ano passado eu li um pouco menos por conta de N problemas. E esse ano, como eu tô me sentindo muito melhor e com tantos livros incríveis na estante, eu achei que faria sentido. E também pra gastar menos dinheiro, né, gente? Porque tem tanto livro bom na estante. Poxa vida. Se você gostou do vídeo, curte, por favor. Compartilha com os amigos. Comenta para eu saber o que vocês estão achando do que eu tô falando, dos temas que eu tô trazendo. Isso é um termômetro importantíssimo para quem cria conteúdo. Se for comprar livro na Amazon, compra no meu link. Aliás, no link que eu deixei aqui embaixo, existem algumas listas pré-prontas e que eu vou continuar alimentando. São listas com temas específicos, com editoras específicas. Tá bem legal. Se vocês quiserem outros tipos de listas, me falem aqui nos comentários que eu também crio. Enfim, quem não me segue no Instagram, esse aqui é o meu @. Você vai ser muito bem-vindo por lá para acompanhar minha rotina literária, minha rotina da minha vida, a minha gata maravilhosa que tá dormindo aqui do lado. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.